Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui na sua companhia. Professor Denis Carvalho aqui, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, colaborando aqui, contribuindo com os nossos estudos. A intenção hoje é ingressar no assunto, no mundo das prisões. Então, eu vou compartilhar com você, olha só nossa telinha aqui, introdutória, trazendo o tema do nosso encontro, prisão. Vamos entender essa aula introdutória, depois vamos desbravando os outros tipos de prisões, vamos entender quais são, melhor dizendo, quais são os tipos de prisões. Nesta aula, nesse bloco de aulas que nós vamos divulgar aqui, a intenção é falar sobre as prisões processuais, ou melhor dizendo, as prisões cautelares. Quais seriam essas prisões? Você já ouviu falar em prisão em flagrante? Prisão preventiva, prisão temporária? Você já ouviu falar sobre elas? Então, nós vamos tratar sobre elas nessas sequências. Essa aula é introdutória, tá certo? Nós não vamos ingressar a fundo em cada um desses tipos. É apenas uma introdução, tá bom? No mundo aqui das prisões. E já fica o primeiro questionamento. O que é prisão? Como que você conceitua prisão? Pensa na sua cabeça aí. O que é prisão? O que nós precisamos, entender a respeito disso? Prisão, meus amigos, nada mais é do que o cerceamento da liberdade de locomoção de alguma pessoa. Isso é prisão. É quando o Estado ele cerceia a liberdade, priva a liberdade de locomoção. Então, esse direito, ele é cerceado. Certo, meus amigos? Então, tenham isso em mente. Tenho aqui uma passagem doutrinária para colaborar com nossos estudos. Ela fala o seguinte, olha, a prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção, é o encarceramento, pode advir de decisão condenatória transitada em julgado, que é a chamada prisão-pena, regulada pelo Código Penal. E olha só, no transcorrer da persecução penal, contudo, é possível que se faça necessário o encarceramento do indiciado ou do réu, mesmo antes do marco final do processo. Olha só quanta informação importante. Então nós temos que distinguir. Primeiro passo, essa é uma aula introdutória. Então a primeira questão é distinguir. Uma coisa é prisão-pena. Teve o processo, lá no final, aquele réu foi condenado. Não há mais espaço para recursos. Então aquele réu vai ter que cumprir uma pena, porque ele foi condenado. Isso é a prisão-pena. Nós não vamos tratar dela aqui. Nós vamos falar sobre aquela outra, segunda parte ali do nosso texto, aquela prisão processual, tá certo? Porque ela não teve ainda, não chegou o momento da sentença final condenatória. Não, o processo está no início ainda. E aquela pessoa ali, o acusado, ele precisa ficar encarcerado. Então nós falamos de prisão processual ou prisão cautelar. Ela pode ocorrer. Lógico, terão ali alguns motivos para que aquela prisão aconteça. Nós veremos futuramente, não agora. Mas essa prisão é chamada de prisão processual ou prisão cautelar. Prisão provisória, certo? Prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Essa prisão em flagrante, preventiva ou temporária, ela acontece antes, Antes da sentença final condenatória. É isso que o nosso autor quis falar para a gente, tá certo? Então, lembrando, olha, esse material aqui complementar, se você quiser, manda uma mensagem, eu encaminho para você, tá bom? Só complementando aqui, então, olha só, surge assim a possibilidade da prisão sem pena. Lembra que eu falei? Aquela prisão antes do trânsito em julgado, não teve uma pena condenatória ainda, ok? Voltamos aqui. Também conhecida como prisão cautelar, provisória ou processual. Certo, meus amigos? Essa prisão cautelar também é chamada de prisão processual, prisão provisória. Tá certo? Então, olha só, trazendo para vocês aqui, então, no próximo slide, algumas espécies de prisão cautelar. Quais espécies nós teremos? Tá? Ou melhor, não espécies de prisão cautelar ainda. Espécies de prisão. Nós temos a prisão extrapenal, a prisão realmente penal e a processual. Ok? Extrapenal é fora do âmbito penal. Mas existe, Denis, prisão fora do âmbito penal? Existe a prisão civil. Certo?
A prisão penal é a prisão pena, que é após, né, a outra espécie, né, prisão pena, que é após o trânsito em julgado, e a outra espécie que nós vimos no slide anterior, a prisão processual, que é cautelar, que é flagrante, preventiva e a provisória, e a temporária, tá certo? Então nós temos essas espécies que eu gostaria de debater com vocês, né? Primeiramente ali a prisão extrapenal, veja aqui no nosso slide, prisão extrapenal realizada fora da esfera penal. Qual seria essa, meus amigos? A prisão civil, certo? Lembra aquela pessoa que está ali obrigada a prestar alimentos? Já ouviu falar sobre isso, a pensão alimentícia? Conhece, né? Se a pessoa ali, digamos, o sujeito, né, o homem ou a mulher, ela teve uma sentença ali no âmbito judiciário que determinou que essa pessoa pagasse ali ao filho, pagasse à filha, uma prestação alimentícia. Esse pai ou essa mãe não vem cumprir com essa obrigação que foi determinada pelo juiz. Caso não haja esse cumprimento, a pessoa pode vir a sofrer uma sanção, ficar presa realmente, ficar presa. Mas essa prisão é uma prisão, né, chamada de extrapenal, porque ela veio de um dever civil, tá bom? Então a prestação de alimentos é um dever civil. Se for sentenciado, determinado pelo juízo, né, que aquela pessoa deva proceder com o pagamento de pensão alimentícia ao filho, ele não venha cumprir, ele pode vir a sofrer uma prisão, tá certo? Por conta de uma obrigação civil, tá certo? Por conta de uma obrigação civil. Ok? E o interessante, eu vou compartilhar com vocês que isso está previsto, olha só, lá na nossa Constituição Federal. Olha só, artigo 5º, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Tá certo? Então, somente ali uma dívida alimentícia acarreta uma prisão ou, né, no caso, um depositário infiel. Isso está na nossa Constituição Federal. Isso está lá, tá certo? Mas atualmente não é possível a prisão do depositário infiel, aquela pessoa que tem ali depósito de algum bem ali em seu poder, né? Não é possível a prisão dessa pessoa, por conta de tratados internacionais que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Nós temos aqui o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que menciona que ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir com uma obrigação contratual, e também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 7, ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentícia. E também temos aqui a súmula vinculante 25 do STF. É ilícita a prisão civil do depositário infiel em qualquer que seja a modalidade de depósito. Então não há prisão civil do depositário infiel. Não há. Somente existirá no nosso ordenamento jurídico a prisão civil do devedor de prestação alimentícia. Essa pessoa pode ser presa. Vindo a ser presa, aquela prisão ali é conhecida, né, é conceituada como uma prisão extrapenal, tá certo? Porque ela é fora do âmbito penal, ok? Não é o Código Penal que regula ela, certo? Não é. Não tem ali uma pena no Código Penal, também porque ela é uma prisão civil, certo? Então a primeira espécie de prisão nós vimos, né? Então temos a extrapenal, a penal e a processual. Prisão ali extrapenal nós já vimos. Vamos agora para a próxima, a prisão pena, né? A prisão penal. Ela é para cumprir uma pena. Então nós temos o direito penal, né? Passou pela dosimetria da pena, o juiz sentenciou, certo? Foi transitado em julgado, aquela pessoa vai cumprir essa pena, essa pessoa estará presa, ela sofrerá uma prisão penal, ok? Então teve todo o julgamento, o sujeito praticou um crime, teve a defesa ali, a acusação atuando no processo, no final o juiz levantou todos os dados que ele precisava, ele fez uma dosimetria da pena, que você ainda vai estudar sobre isso, fez uma dosimetria da pena e chegou à seguinte conclusão: sujeito ali preso a 5 anos e 7 meses de prisão, certo? Ninguém entrou com recurso, transitou em julgado.
aquela prisão é a prisão penal, certo? Para cumprir uma pena. Essa é uma outra espécie de prisão, que também não será, né, aprofundado aqui nesse nosso módulo com relação às prisões cautelares. O que interessa para nós aqui, meus amigos, deixa eu colocar para vocês na tela, é a nossa prisão processual. Essa prisão aqui cautelar. Não se trata de pena, tá certo? Não se trata de pena. Essa prisão aqui, ela tem um motivo para acontecer. Pode ser que a pessoa cumpra essa pena aí, nessa prisão cautelar, chega no final do processo, ela é colocada em liberdade, porque ela é inocente. Olha que interessante isso. Certo? Então essa prisão processual, como nós vimos no slide, não se trata de pena, tá? De certa forma, eu coloquei até aqui no slide, olha só, se aplica ao inocente. Por que eu coloquei isso? Nossa, que absurdo, aplicar uma pena ao inocente, porque ainda não foi transitado em julgado aquilo. É uma investigação. Tem todo o percurso processual. Até o trânsito em julgado, você é considerado inocente, certo? Somente quando tem uma sentença que te condena e que realmente você era culpado. Enquanto não há uma sentença final, você é inocente. Ok? Deu para entender isso? Então, por isso que eu coloquei que ela se aplica ao inocente. Porque ainda não teve uma sentença final condenatória transitada em julgado. A partir daquele momento, você realmente foi culpado. Por enquanto, você ainda é considerado inocente. Você é investigado. Tanto é que eu falei, pode chegar no final do processo, você sofreu uma prisão temporária, uma prisão preventiva, mas chegar ao final do processo, você é posto em liberdade. Olha só. Por quê? Porque você era inocente. Entendeu? Deu para pegar isso que eu falei? Deu para pegar? Caminhando aqui, pessoal, essa é uma aula introdutória, né? Nós estamos caminhando aí a reta final, já deu aí 12 minutinhos de aula, né? Espero que você esteja gostando. Só para complementar aqui um slide, essa prisão cautelar é aquela decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, com o objetivo de assegurar a eficácia das investigações ou do processo criminal, ok? E quais seriam, né, essas modalidades de prisão? Dessa modalidade de prisão processual, prisão cautelar. São as nossas prisões em flagrante, as prisões temporárias e a prisão preventiva. E nós temos dispositivos legais para cada uma delas. Eu quero compartilhar com vocês. Se você tiver curiosidade, pegue o seu Código de Processo Penal, vai lá no artigo 302. Você vai encontrar prisão em flagrante. Lá no Código de Processo Penal, no artigo 312, 313, você vai encontrar a nossa prisão preventiva. E a prisão temporária? Tem uma lei específica para ela. Ela está fora do Código de Processo Penal. Vai para a Lei 7.960 de 89. É lá que você vai encontrar a nossa prisão temporária. Tá certo? É uma lei específica que vai reger a prisão temporária. Essas prisões têm diferenças uma para com a outra. Ok? Elas acontecem durante ali a investigação, o processo, tá bem? E elas têm as suas particularidades. Então, nessa aula introdutória, o que eu quero que você fixe na sua cabeça? O que é prisão? Nós vimos no comecinho. As espécies. O que é uma prisão fora da esfera penal? O que é uma prisão ali extrapenal? O que é uma prisão penal? O que é uma prisão cautelar? Que isso fique na sua cabeça. E que você entenda que essas prisões cautelares, né, prisões processuais, elas são a prisão em flagrante, prisão preventiva e a prisão temporária. Espero que isso fique na sua cabeça. Essa é uma aula introdutória. Vamos desbravar essas diversas espécies, né, que nós falamos aqui de prisões processuais, prisões cautelares. Espero que você fique aqui para o nosso próximo encontro, hein? Vou te esperar. Um grande abraço e até mais.